E esse está no ar para toda a internet além, mais um vídeo do Heróico. Eu sou o Ricardo Coelho. Eu sou o Bandana Padovani e eu quase molhei aqui o teclado para fazer um som de pá, estourando champanhe, porque nós temos hoje a Mulher Gato. A gente trouxe a Mulher Gato para comentar nada mais, nada menos do que o filme do Batman. E a gente soube a identidade dela, não é Celina, é Camila Lopes. Quem poderia imaginar? É verdade. Então, Hoje vamos falar aí, trouxemos uma convidada especial para falar do filme do Batman, né, cara? A gente tava com uma grande expectativa aí para o novo filme do Homem-Morcego. Fazem 10 anos, né, cara? Faz 10 anos, melhor dizendo, que a gente acabou lá a nossa relação com o Batman do Nolan. Nem parecia que fazia tanto tempo. Eu fui ver hoje, de 2012, o Cavaleiro das Trevas ressurge. E agora, depois de 10 anos, a gente tem aí um novo Batman, agora com o Robert Pattinson, que teve aquela polêmica de sempre, quando você escala um cara que as pessoas não esperam que ele seja o Batman ali, que ele não encaixa no ideal do Nerdola. Infelizmente, a gente já tem aquele protesto, aquela recusa, né? Assim, imediata, mas vamos falar que até você tomou um susto quando ele foi escolhido, e aí, eu tipo, tomei. você foi assistir filmes dele para ver que o cara tava mandando bem. Eu não tinha visto, não vi até hoje Crepúsculo. Mas tem uma coisa, viu? Nós estamos gravando esse vídeo no dia 3/3, tá? Que é justamente 35 ou 37 anos do lançamento do Cavaleiro das Trevas, o Caramba. quadrinho, pela editora Abril. Eu acho que são olha 35 só. anos. O mais bizarro é que eu comprei isso na banca. E eu lembro de pegar, levar essa parada para casa e falar: cara, o que está acontecendo aqui? O que aconteceu? O que aconteceu com o Batman? Por que ele tá de bigode? O que tá? Porque assim, não veio nenhuma introdução no quadrinho. E hoje está fazendo aniversário. Então é emblemático que estejamos gravando com a Mulher Gato e ainda por cima, com essa data histórica, né? 10 anos do Cavaleiro das Trevas. Eu estou até procurando aqui A Mulher Gato, o ano. que na verdade a máscara é uma grande referência a Cavaleiro das Trevas, ao quadrinho, né? A máscara dela é tirada do quadrinho do Frank Miller, que é um cara que é sempre referenciado quando você fala de Batman, né? Você tem lá, você olha para o Batman do Ben Affleck, ele é o uniforme e o porte físico dele é o Batman do Frank Miller, né? Mas é claro que o Matt Reeves tem aí grandes influências, não só do Frank Miller. Graças a Deus, não tenho nada contra Frank Miller Cavaleiro das Trevas, gosto muito do quadrinho, até porque quem não gosta do Batman sentando a porrada no Superman? Eu acho sempre interessantíssimo. Por que será que eu acho interessante essa ideia? Mas enfim, a gente vai falar de todas as referências, todas, né, exagerando aqui, mas boa parte das referências que formaram esse Batman, que eu acho que é um dos melhores Batmans do cinema, spoiler, se não for o melhor filme do Batman, tá? Mas para começar logo, vamos lá, vamos soltar os slides aí, e aí a gente já começa a comentar do filme. Olha só, quem é esse cara aí com o Robert Pattinson? É o Matt Reeves, certo? E aí, o que vocês acham do Batman? Vamos começar falando já do Batman, que é um Batman que, na minha opinião, é um personagem, essa encarnação dele é o Batman que mais, digamos assim, une características de diferentes Batmans dos quadrinhos, né? Nós temos o Batman porradeiro, nós temos o Batman detetive, nós temos o Batman depressivo, nós temos o Batman em alguns momentos louco, com talvez até ali uma dupla personalidade. Então, o que vocês acharam aí, já falando do Robert Pattinson como Batman, dessa versão que o Matt Reeves criou? O que vocês acharam? Manda você, Camila, primeiro, daí eu já falo. Olha, o que eu mais gosto do Batman, do personagem mesmo, no geral, é que cada filme, cada história, cada arco, ele é diferente de alguma coisa. Ele tem um propósito diferente, ele sempre tem muitos pontos positivos, seja lá o ator que faça, ele sempre consegue ganhar pontos positivos. Mas esse Batman, eu acredito que ele é o mais cru, né? Ele entra só com 2 anos aí de, vamos dizer, carreira, né? De ideia ainda, buscando um propósito, carregando um legado da família, que chega a noção dele de que pode ser tudo uma farsa. Então, é aquele início tão emocionado, tão traumatizado ainda, e eu gosto muito desse desenvolvimento que ele dá, né, que o Matt Reeves dá. Inclusive, eu acho até muito interessante que nesse filme, assim, já
falando um pouco para frente, acaba sendo o Batman mais Batman, que a gente até não fala assim, o filme do Matt Reeves, como a gente é acostumado a falar de Batman, né? A gente fala a trilogia do Nolan e tal, sempre citando os diretores. Mas eu achei que o Matt Reeves teve muito carinho, muito entendimento. Ele realmente uniu tudo que deu para fazer um filme do Batman. Então, também sobre a caracterização, né, sobre o Robert Pattinson, eu achei que ele conseguiu passar uma expressão do Batman realmente mais cru. Quando eu digo cru, assim, sabe, sem ainda criando o seu propósito, o seu objetivo, ainda se encontrando, ainda só se encontrando ali naquele meio policial, detetive. Então, eu acho que do Batman em si é o filme que mais tem o Batman. Então, do Batman, acho que é o Batman, na Ele minha começa visão. meio perdido, né? Ele começa perdido porque ele sai ali e vai pegando, resolvendo crimes de esquina, vai resolvendo Uhum, gente que vai ser porradeada lá no metrô, e ele, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele não tem uma estratégia. Ele sai para dar exato. porrada, ele sai para, sabe, para, digamos assim, vingar, né, o que aconteceu com os pais dele. Inclusive, um detalhe importante, né? A gente ainda não deu nenhum spoiler, mas a gente vai falar de spoilers aqui, é bom deixar isso claro. Então, se você ainda não viu o filme, então fique avisado aí que a gente vai comentar com spoilers. Mas, assim, antes do Bandana falar, é interessante também notar que, felizmente, né? Não sei se eu estou falando aqui do lado do cara que acompanha Batman, do lado que acompanha quadrinhos e cultura pop, a gente não teve a cena do beco, né? A gente não teve a cena dos pais morrendo, É, do Batman criancinha vendo os pais ali sendo assassinados. A gente tem, é lógico, essa menção durante o filme, isso tá presente na origem do personagem, mas a cena, de fato, a gente não teve. E, assim, talvez seja a primeira origem do Batman no cinema, se a gente for pegar desde lá do Batman de 89, né, do Michael Keaton, que a gente não tem a cena do beco, né? Tô tentando é lembrar se é do George verdade. Clooney tem e do Val Kilmer, para falar a verdade, porque ficava aquela ideia da continuação. Mas eu só confirmei aqui, Samir Naliato, do Universo HQ, colocou 87, ou seja, 35 anos, tá? Do Cavaleiro das Trevas, que é uma das histórias mais revolucionárias. Tem uma coisa curiosa dessa curiosidade do Batman não ter a origem contada, e que você estava falando, que esse Batman, fazendo um grande paralelo, ele me lembrou muito o Homem-Aranha da Marvel. O Homem-Aranha que a Marvel fez no cinema. Quando o Homem-Aranha vai ser feito pela Marvel, a gente já tinha tanto a origem dele lá, que a origem não precisava ser contada. Então, eles começaram a história de um determinado ponto do personagem, também ali meio no começo, mas já está no imaginário de todo mundo, então você não precisa tocar nisso. Você vai e segue o jogo. Né? E acho que foi uma estratégia bastante interessante, porque o que o Matt Reeves falou, cara, eu estou trabalhando com o personagem mais popular, assim, né? Na cultura pop é o personagem que todo mundo tem ali no imaginário. Você tem imagens, né, na tua cabeça quando você fala do Batman saindo do cinema e tudo mais. E tem algumas coisas, já que a gente vai falar de spoiler, diferentes desse Batman, que ajudam a explicar por que ele é tão diferente. Porque eu entendo assim, pode ser que algum fã mais purista não goste muito do abandono do Batman, da questão de como ele lida com as coisas, mas ele claramente tem uma origem muito diferente. Porque assim, a gente pega o Batman lá do Michael Keaton que você citou, e os outros Batman, sabe que ele é um milionário, sabe que tem a caverna e tal. Muita coisa não é explicada, e o Matt Reeves também não tentou explicar. O Nolan tentou um pouco mais, né? Mostra ele caindo na caverna, ele faz algumas referências também dos quadrinhos, tenta explicar de onde vem o treinamento dele. O Matt Reeves faz isso muito rápido e fica muito claro uma mudança de status quo de personagem, que é o Alfred. Que o Alfred não é um mordomo. O Alfred ele é um Uhum, segurança. A família Wayne queria entrar na política ali e tinha um segurança. Eu ia falar que era o Tavares. Ele tinha um segurança lá. uhum, E aí o segurança fala: pô, minha função era proteger seus pais, eu falhei, ficou você, e como eu não conseguia te criar, eu te ensinei a lutar. Então ficou muito claro quem foi o mentor do Batman. Né? No caso do Batman do Nolan era o Ra's al Ghul, nesse é o Alfred, e como o Alfred já se mostra uma pessoa mais bruta, isso parece refletir nessa personalidade do Batman do Matt Reeves.
Então ele é um cara que não teve uma figura paterna, não teve o carinho, porque o Alfred é uma figura carinhosa nos quadrinhos, na maioria das encarnações, ele é uma figura muito carinhosa, muito presente, né? Pega mesmo a do Christian Bale, né? Para falar do Nolan, ou mesmo antes a do George Clooney, que é bem ruim, mas o Alfred tem aquela figura meio paternal, e isso substitui um pouco. Esse Batman não tem uma referência paterna. Então, ele tá muito jogado, cara. Ele não liga pra nada. Ele tá, assim, na loucura total. Dane-se. Ah, você vai perder a fortuna. Dane-se. Caraca, velho, como é que você vai colocar gasolina no Batmóvel? Como é que você vai comprar armadura? Não quero saber. E o Alfred, cara, você precisa ser estratégico. O Alfred tenta explicar pra ele, cara, não, respira aí. Né? Então, eu acho que isso pontua muito um Batman muito diferente, que nem você falou, quase que racional. E um Batman que acho que as pessoas não estão acostumadas, e talvez isso tenha impressionado, que são duas características do personagem que não são muito comuns no cinema. Uma delas é que agradou todo mundo, que é a coisa dele ser detetive, e a outra, dele ser um amador, né? Dele ser bem amador, de ter coisas que ele faz errado, dele não ter muito noção das coisas. Ele vai voar e não dá muito certo, não. O pouso dele não é bom, não. Ele está astradão, né? Só pedindo licença para um detalhe técnico, Banda, você tá no controle aí dos slides, porque eu acabei não me logando. Sim. Ah, tá. Então eu vou passando. Aí, pronto. boa. Já foi para lá, vem para cá. Aí, isso. O Robert Pattinson. E aí, então, é isso, né? Acho que esse Batman é diferente. Eu acho que conseguiu... É difícil. Eu queria muito ter a opinião também de uma pessoa... É difícil a pessoa ser totalmente ignorante, digamos assim, em Batman, né? É uma coisa tão popular que todo mundo conhece um pouco. Mas eu queria ver a apresentação desse Batman para quem não tem muita noção, porque como o Bandana falou mesmo, ele passa muito rápido por algumas coisas que para nós já basta para a gente pescar essa questão da origem, né? Ah, então peraí, o Alfred treinou ele. Ah, então, então ele é milionário. Então ele fez essa caverna aqui, que é a tecnologia mais rudimentar possível também, né, cara? Ela é uma tecnologia avançada e, inclusive, é uma coisa que eu gostei muito, que esse toque da lente, né? Que a lente que ela faz um reconhecimento facial ali instantâneo, quase instantâneo das pessoas, eu achei uma solução muito esperta para você apresentar personagens rápido, né? E você não ter necessariamente que construir uma cena de diálogo para ver quem é o cara lá da corregedoria de Gotham, quem é o cara, não sei o que. Cara, ela ia olhando, né? Tem uma cena da Mulher Gato que ela vai olhando ali e vai já aparecendo o nome, você já vai vendo quem é, e é isso. E o filme vai andando rápido. E né? um detalhe, não, peraí, olha mais devagar. Porque eles queriam mostrar que o Batman não está no ápice, ou que a tecnologia não está no ápice, porque Gotham, ela tem uma cena que mostra Gotham, e aí foi também um grande acerto do Matt Reeves na caracterização da cidade. Você vê uns carros meio antigos, você não consegue situar direito que época é aquilo. Você sabe que é contemporâneo, mas tem umas coisas que parecem não se encaixar mesmo. Pô, será que é? Será que não é? Qual é o ponto de tecnologia que a gente está? O Batman está né? Ele está no fringe ali da coisa, né? Na borda. Não dá para ter essa noção. Porque tem cara que o voo que ele vai tentar fazer, tem uma galera que já faz isso. É uma tecnologia existente. Mas ali parece tudo muito rudimentar. A coisa mais tecnológica que ele tem mesmo é essa armadura aí, né? Essa armadura é bem útil, por sinal. Eu não lembro o que eu coloquei depois. Vê o que vem depois aí. Vamos descobrir. Aí, Exatamente. a Batcaverna que a gente está falando. O Batmóvel, que é um monster. Cara, Mad Max. Mad Max total, né? Tipo, muito louco, assim. Taxi Driver, Mad Max, tem um monte de referência de cinema, né? E é totalmente o oposto, né? Do Tumbler, né? Do Nolan também, né, cara? Apesar de ser um carro ali muito, muito forte, né? Um carro ali preparado para, enfim, levar tudo que tem pela frente, não é um tanque, né? É um carro tunado mesmo. É um carro que ele mexeu. A moto, exatamente. A moto é muito realista mesmo. O equipamento dele, dá para imaginar que é possível ter na realidade, né? Não é nada fora do que a gente poderia pensar no mundo mesmo. Acho que o filme todo é muito realista, de certa forma.
Então, eu acho que o Matt Reeves ele fica trazendo essa realidade, esse peso, principalmente quando o Batman anda. Que ele pisa e você escuta, bum, Sim, bum, cara, não é isso. uma armadura, cara, o cara tá andando ali, não é tudo muito Tem pesaroso, peso. tudo As... tem dor, tem. Não, não, veja, o do Nolan tinha, mas o Nolan queria trazer um Batman, eu acho ainda o ápice, mas aí é uma questão de. Eu gosto muito do Nolan como diretor. O Nolan ele quis trazer todo aquele Batman, o Batman da perfeição, como é que ele chegou lá, como é que ele aconteceu aqueles gadgets, ele trouxe tudo aqui. O Batmóvel do Nolan ainda é incrível, cara, as coisas que aquele Batmóvel faz. E esse não, esse é um Batman que talvez ele até chegue nesse Batmóvel. Aí que tá. A gente não sabe para onde esse Batman vai. Esse Batman é um cara que tá tão deprimido, tão se punindo. É muito claro que ele está se punindo, como se sentisse responsável, porque tem um diálogo que o Alfred fala: você era só um garoto, você não tem culpa daquilo. Uhum. E o Alfred percebe que o moleque carrega uma culpa. Sei lá, eu que quis ir no cinema, né? Você fica subentendido, ninguém sabe por que ele carrega essa culpa. Ou olha o cara que eu sou, eu podia ter protegido ele tem essa culpa. E o Alfred fala: não, a responsabilidade era minha, não era sua. Então, esse Batman ainda a gente não viu. Ele pode ter uma caverna mais tecnológica no futuro, ele pode usar a fortuna de um jeito menos sabotador a si próprio, né? Mas aí não, aí é o carro no limite, é a roupa no limite, tudo meio no limite mesmo, né? O Batman do Nolan era mais resolvido com isso. Ele queria mesmo era se aposentar. Ele se aposenta, né? Aí já dando spoiler do Nolan, mas você não assistiu o Nolan ainda, pô. O Aí que, é que vem fogo. depois aí? Vamos ver. Acho que é o Vamos descobrir. Charada. Esse que é mais Não, legal, é o ainda assim, Batmóvel. você gostou do carro Batmóvel. mesmo, né? Vamos fazer uma voltinha, Batman, aqui? E É, o não, carro. e assim, Inclusive, o Ricardo pode falar, disse que cara. se gostasse do filme, ele ia comprar o carro do Crepúsculo, o Sim, Volvo. é o Volvo C30. Então, eu tô esperando, ele vai comprar um Eu, Volvo Caraca, e ele vai chegar lá na tipo. prefeitura de Volvo. Não, eu tô imaginando o quão aleatório é essa parada, que é assim, você chega e fala assim, pô, se ele gostar do Batmóvel, ele vai comprar o carro do Crepúsculo. Compra o Ele Batmóvel, sempre, acho. tipo assim, acho que ele sempre quis ter o Volvo, ele só precisa de uma desculpa. o Volvo é um carro bonito, pô. O C30 é estiloso, sim. Não, mas esse Batmóvel, pô, esse Batmóvel é sacanagem. E só pra falar o nome, né? O carro do Mad Max é o Interceptor. E acho que é um Ford Falcon modificado também. Cara, assim, esse Batmóvel também. E é engraçado que eu fui com uma expectativa muito alta para esse filme, porque os trailers eles foram construindo um hype muito grande. Né, eles foram sendo mostrados lá no DC Fandom e tal, e foi todo mundo crescendo o hype em cima. E é um raro filme, cara, assim, porque geralmente quando você vai com uma expectativa alta, a tendência é você sair meio que decepcionado, sabe, do filme. E eu acho que atendeu a minha expectativa, cara. E algumas coisas até superaram. Eu não gostei, eu não vou te falar que é um filme infalível para mim. Tem uns detalhezinhos que me incomodam, mas eu entendo que tem que estar lá porque o filme não é só para nós, né? Que lemos aí quadrinhos e tal. Você tem que ter algumas coisas para a galera que tá lá só para ver o filme do Batman e não sabe aí o contexto todo que envolve. Então é muito comum. E esse Batmóvel tá muito da hora, cara. Tá muito da hora mesmo esse Batmóvel. E o Batman pilota o Batmóvel nesse filme como o Batman tem que pilotar o Batmóvel mesmo. Ou seja, foda-se. Eu vou E o passar mais pra onde legal eu de vou tudo, ter que assim, passar. né? Eu acho assim, a questão pode até ser que esse Batman se conecte, e pelo menos há alguns rumores, parece que o Matt Reeves não queria muito, mas parece que tem alguma coisa, se conecte a um universo, ou inaugure um universo, mas é bem difícil, desafiador, porque herói urbano funciona. Existe um caminho das pedras para você fazer um Batman. Você vai ver semelhanças do Batman, do Matt Reeves, do Nolan e do Snyder. E aí eu vou falar uma coisa muito trágica. Eu não gosto nada do Snyder, principalmente o universo super-herói, não gosto, mas ele tem fotografia muito boa, ele tem algumas cenas muito boas, e é muito chato ver ele ser superado, e é até bom, porque tira esse fantasma, olha, do universo do Snyder. Porque dá a impressão que Matt Reeves fez o filme que o Snyder queria fazer e não conseguiu. Você vê um Batman ali que funciona, que é escuro, mas você enxerga, você consegue ver, então é um negócio que funciona. E tá aí a figura do Alfred, né? Que ele tem uma garra sônica. Não, opa, não tem. Ele é essa figura que, cara, ele não é um mordomo, cara. Ele não é um mordomo. Ele é um Não, cara e o Alfred, militar, assim, e uma coisa que vai espionagem. começar. Agora a gente vai começar a passar pelo elenco, que é um elenco fantástico, né? Só tem atores aí muito bons mesmo.
Cara, assim, o Andy Serkis, ele fez pontas, isso não me incomodou, sabe? Tipo, tinha tudo para acontecer e falar assim, meu, mas os caras botam Andy Serkis de Alfred e não aproveitam. Porque quando ele chega, quando ele tá na cena, e isso é muito, muito legal que o Matt Reeves conseguiu, e eu concordo com o Bandana quando ele disse em off lá, né, que a gente vai conversando durante o dia e tal, que a direção é a melhor coisa desse filme. Esse filme tem muitas coisas boas, mas a direção é muito boa, porque nenhum personagem, por mais foda que seja o ator, quando ele tá na cena, ele faz alguma coisa relevante. Em nenhum momento ele protagoniza você vai... cena sempre. Isso, em nenhum momento você vai falar assim, pô, mas isso aqui botou o Andy Serkis aqui, o Alfred à toa, cara. Não tem função aqui. Pô, mas o Pinguim, a Mulher Gata, é a mesma coisa, não tem função. Todos eles estão no momento correto, na hora correta, sabe? Tipo, tem ali um objetivo para estar na cena. Então, isso é muito legal, cara. Isso é muito interessante. Inclusive, você notar. Eu acredito que o Alfred teve um papel importante na cena que ele está no hospital, porque parece um divisor, já que o Batman estava totalmente perdido e ali, dentro do trauma dele, ele só pensava em vingança e vingança e vingança e totalmente obsessivo. Então, quando acontece isso com o Alfred, e ele chega no hospital já revoltado novamente, como sempre, e descobre tudo o que aconteceu e tem a justificativa do Alfred, ali ele volta para uma fragilidade que é mais do que vingança, né? Ele diz que ali ele criou o medo da única pessoa que se importava naquele momento morresse e ele perder mais uma pessoa. Porque ele vive tanto dentro daquele trauma que ele ia ali amontoar mais um. Então, acho que teve essa cena foi um divisor, assim, sabe? Mostrou realmente um pensamento do Batman, porque de tão sombrio que ele vai sempre ser muito monótono e muito, vamos dizer assim, não dá para ler o Batman. E ali eles deram um momento de leitura dele, então o Alfred teve essa cena que eu achei que foi super importante para o filme, que fez todo sentido. Você vai perceber que todo personagem que interage com o Batman meio que ensina alguma coisa para ele, né? Então, o Jim é o sidekick dele, o Jim Gordon. Isso é uma coisa que é diferentemente utilizada, mas é que eu estou me antecipando aqui que a gente está com charada, mas o Jim é o sidekick dele. Então ele tem a coisa do modus operandi da polícia, o Jim dá algumas ideias para ele. A Selina, que é a Mulher Gato, ela mostra que a vida dele não é aquilo. Cara, você está me julgando, mas você não tem a menor noção do que você está falando. O cara é tal, meu pai, você fala, caraca, e aí ele começa a perceber que, olha, eu faço julgamentos precipitados porque eu espero o pior das pessoas. E até essa figura aqui, que é o Charada, ensina alguma coisa para ele, no sentido de, cara, e aí eu vou ter que dar o crédito pro Ingo Stram, que é um amigo meu, contra o Ingo Stram, que falou, o Batman nada mais é do que um órfão filhinho de papai. Por mais bizarro que seja essa frase. Porque você não é um órfão de verdade. Não, né? Tira essa camisa que você não é um órfão de verdade. Você é um moleque, filhinho de papai. E assim, um acerto no Charada é criar um personagem psicótico que não é o Coringa, né? Então, assim, o Coringa sempre teve um grande destaque no mundo do Batman, um pouco em função da atuação do Jack Nicholson, que conseguiu fazer o Coringa, o Joker, o bobo, o palhaço, quase que o Coringa do Feira da Fruta, mas principalmente porque o Nolan levou o Coringa para uma categoria que o Coringa não tinha dado. E veja, quando o Nolan leva o Coringa para aquele patamar, a gente já tinha assassinado um Robin na marretada. O cara pega um pé de cabra e espanca o moleque. Espanca o moleque, tranca a porta. Jim Starlin fazendo assim, Morte em Família é um clássico, saiu há pouco aí pela Panini, e é uma história fantástica. Mas o Coringa do Nolan é assustador. E a gente não tem ideia do que o cara quer, né? O Alfred do Nolan fala, cara, ele só quer ver o circo pegar fogo. Esse Charada, ele é muito psicótico, muito, né? E ele tem algumas referências, né? De anônimos, o filme tem muito do que a gente está vivendo, né? Na questão cultural, na questão de mídias sociais, na questão de influência, e a construção dele dá um pouquinho de medo dele, né? Não, o que eu acho é o seguinte, o Charada, ele, como você falou,
O Charada, naquele diálogo, que é uma das melhores cenas do filme para mim, apesar de ter um detalhe que depois a gente vai falar, né, Bandana, que Sim. deu uma discussão ali na sala de cinema. Não precisava. Cara, ele realmente mostra pro Batman assim, cara, o Batman, esse Batman para mim, ele tem uma postura que é a postura mais próxima, talvez, do que do luto humano. Do luto, sabe? Uhum. Ele tá ali dentro dele mesmo, perdido em luto, desde o que aconteceu, e ele forma aquela casca que ele... Isso não é uma crítica, eu acho que tem que ser isso mesmo, tá? Ele não dá um sorriso. O sorriso que ele dá é um sorriso irônico, né? Quando ele dá, assim, tipo... E ele não dá uma risada, ele não dá um sorriso e tal, ele tá naquela... E nesse momento, ele não sabe, cara, ele perdeu a noção de fora, né? Então, como o Bandana bem falou, a Mulher Gato, que a gente vai falar daqui a pouco melhor, ela fala, cara, ele é meu pai. E talvez seja a primeira coisa que ele escuta no sentido de assim, velho, a nossa herança genética não nos define. Esse cara é meu pai, mas não quer dizer que eu seja igual a ele. Ao mesmo tempo que talvez ele tenha visto que o pai dele, o passado do pai dele, não o define. Né, cara? Não Sim. tem toda essa influência no sentido de, tipo, no modo de agir, né? Que o fã mais purista... o fã mais purista pode ficar meio... Pode entrar em parafuso, porque o Batman é muito preto e branco, né? Esse Batman talvez não seja. Mas ele o Thomas Wayne... o Thomas Wayne sempre foi o cara modelo para ele. Ao contrário do que a gente viu em algumas encarnações, né? O Thomas Wayne é um cara perfeito que queria salvar Gotham. Né? Um cara rico que queria salvar Gotham e fazer filantropia pela cidade onde ele sempre viveu, um cara que poderia ter saído de Gotham e nunca saiu, escolheu estar lá para fazer a vida dos moradores de Gotham melhor, né? Mas o Charada ensina para ele isso também, cara, você foi um órfão que teve todo o suporte sem saber que estava falando isso para ele. Sem saber que estava falando isso para ele. Ele faz um discurso para o Bruce Wayne que deixa todo mundo aterrorizado, mas não é. Você acha que o Batman passa pelas 5 fases do luto? Porque negação, raiva, barganha ou negociação, que ele tem ali com a polícia, depressão e aceitação. A gente pode falar que ele passa por essas fases todas nessa construção do filme, né? Começando lá atrás, com a negação, porque em vários momentos, e acho que é o grande ponto do filme aí, o clímax o Charada, e esse é um negócio que o Batman não compreende. No momento que o Charada endereça, né, fica endereçando as coisas para ele, é pura e simplesmente por uma identificação e para o Batman participar. E na cabeça do Charada é o que está rolando. O Charada é uma figura que ele é um pouco megalomaníaco, né, porque ele tem uns seguidores, ele é alimentado pelos likes, ele tem um discurso, ele criou um símbolo, ele foi rejeitado, ele transformou tudo isso. E aí ele vê um cara que está fazendo o que ele julga ser a mesma coisa, e ele está falando, olha, estou fazendo também. E fala, para você, querido, aqui a carta me ajuda a cumprir isso de acontecer. Por isso aquele discurso, bem mais pro final do filme, que a galera fica, pô, porque aí o que o Batman cai em si, né? Que vem falar, talvez não seja bom que eu seja isso, né? Não é bom o tipo de inspiração que é o caso. Olha o impacto que eu estou causando. O cara quer fazer uma pequena diferença, que é o que ele fala. Eu quero salvar um que seja, eu quero fazer uma pequena diferença. Ele fez uma diferença, mas muito pro mal. Como é que você compensa isso, né? E aí tá aqui o... Não precisava ter pichado, né, gente? Pichou. Vai ser difícil isso daí. Para quem está acompanhando o podcast, aqui tem uma imagem que tá tudo pichado. O Batman, Bruce Wayne, foi lá e pichou o chão para desvendar o crime. Inclusive, no começo do filme, eles vão lá assustar o menino que estava pichando. Pois então, o Batman é contra o picho, né? Daí ele vai lá e começa a pichar. Você vê como ele aprende com todo mundo, mas todo mundo que o Batman encontra, ensina alguma coisa para ele. E uma curiosidade, hein? Naquela cena inicial que a Camila está falando, o menino que titubeia para atacar é o ator que faz depois o Tim Drake nos Titãs, mas ele já tinha gravado no Batman, tá? A galera dos Titãs que aproveitou o menino, sabe-se lá se de propósito ou não. Então, assim, não é que tem uma ligação, não tem uma ligação. Até tem, é o mesmo ator. Só que, assim, o Matt Reeves pensou o cara antes, sabe-se lá com que intenção. Parece haver uma intenção. Tem alguns personagens que ele deixa ali, a gente sabe que se trata de uma trilogia,
vai saber se ele vai ser utilizado e como, não sabemos. O Charada, cara, só pra gente passar pro Falcone aí antes, eu não acho que ele tinha um plano completo, sabe? A minha impressão é que ele também tava, tipo, cara, vamos aí pegando os figurões e vamos matando a galera, e aí eu vou ter a ajuda do Batman no final. Pode falar, cara. Ele foi inspirado por um louco. Então, eu gosto de como eles trabalham a questão psicológica, né? Aí eu ia comentar que sim, o Batman ainda está em negação, porque ele nunca teve um luto de verdade, ele só teve o trauma e a revolta e viver dentro dessa realidade traumatizante da vida dele. Então, acredito que sim, que você apontou correto que, né, ele está em negação, e seria interessante o Matt Reeves pensar nisso na trilogia, pensando em negação, depois aceitação, enfim. Mas o Charada, eu acho muito bom, ainda na questão psicológica de como eles trabalham. O Joker é aquele, você não existe sem mim. E o Charada você tem o mesmo objetivo que eu. E você de verdade. Me inspirou. Isso. Só que o Charada tem uma índole diferente. Então ele quer a mesma coisa que o Batman, que é acabar com a corrupção, acabar com essa desigualdade, mas ele tem uma vida diferente, né? Claro, totalmente desprivilegiado, totalmente também um órfão. Porém, o Batman tem um ideal diferente. E eu acredito que o plano por isso que ele acreditava que o Batman ia se unir ao plano. Ele ia soltar a água toda lá para todo mundo se isolar num lugar e ia tirar só em quem estava ali perto do comício, né? Que no caso, que ele acreditava que ia mudar alguma coisa, né? Matar quem estava envolvido na política, blá, blá, blá. Então, ali é uma coisa, né? O Batman também quer acabar com a corrupção, também quer acabar com a política ruim, também quer acabar com a polícia ruim. E o Charada também, só que eles têm motivos diferentes. Então, eu gosto dessa cena por isso, porque mostra como na cabeça do Charada, e ele desvendou isso, eles têm o mesmo objetivo, só não têm o mesmo método. Você sabe que é curioso que, mais ou menos, eles não têm o mesmo método, né? Porque assim, o Charada, ele quer trazer a verdade. E ele faz isso através de enigma. O Batman quer trazer a paz. E ele traz através da violência. Os dois têm uma relação dicotômica com o objetivo que eles estão procurando, né? O Batman quer a paz na porrada. E o Matt Reeves... Isso. O Matt Reeves deixa a questão, né? Se tivessem papéis invertidos, se o Charada tivesse sido órfão com dinheiro e o Batman órfão abandonado, será que eles estariam nos papéis inversos? Você entende? Tipo, será que o fato dele não ter sido um órfão com estrutura criou esse cara que, na cabeça dele, queria o mesmo que o Batman, como a Camila falou? Eu quero limpar a cidade, eu quero acabar com a corrupção. E aí você tem essa coisa, um cara tem o dinheiro, a estrutura, né? Você tem o Alfred ali como né, digamos assim, referência, né? Como o Bandana falou, eu não acho que é uma referência paterna, mas é uma referência ali de família, de alguém... É uma referência paterna, mas mais rude, mais rústica, mais... Exato. Né? E, inclusive, se o Alfred morre naquela explosão ali, nossa, aí a gente vê o Batman mais loucão da história no cinema, né? Porque é a única... É o fio ali que faltava para o cara não ter referência nenhuma, né? Então... E pior, porque se o Alfred morre ali, eu acho que você vai explicar para o Alfred estar num próximo filme... menos, porque assim, eu até estranhei que o Alfred não tenha saído em missão com o Batman, de verdade. Pensei que ele pudesse sair mesmo. Ele tem porte para isso e tal, já que o Jim fazia isso, né? Mas pode ver de repente usar uma bengala, alguma coisa assim, para trazer um pouco dessa figura que a gente está acostumado ao Alfred. O Alfred é um pouco mais fragilizado. Mas ali ele ia perder o Alfred ao mesmo tempo achando que o Alfred tinha... Que meio que o Alfred enganou, assim, ele, né? Vamos falar, ele podia ter comprado para ele. História, o Alfred é aquela coisa, né, cara? Eu vou te poupar. Sabe aquela coisa que não te contam achando que estão te poupando? Ou era leal ao pai, né? Ele era o leal ao pai. Já que ele não conseguiu proteger o pai, fica aquela coisa. O objetivo do pai era proteger o moleque dessa parada, eu vou proteger ele disso por mais custoso que seja, né? E aí... Sabe... Uhum.
sabe tudo aquilo que você é contra, Bruce? Então, seu pai fez, só que ele tinha justificativa. Foi mais ou menos assim. Então fica tudo. E aí, Então. aí entra o Falcone, né, cara? E até dá pra gente falar mais um pouco sobre isso, sobre o Thomas Wayne. Por quê? Porque eu gostei muito do Falcone nesse filme, porque talvez pela primeira vez no cinema eu tive a impressão de que o Batman tava enxugando um gelo, cara. Ele tava enxugando um iceberg, entendeu? Então, assim, não adianta, ele não é suficiente, porque o sistema já tá ali viciado para ter essa coisa de corrupção e a cidade funciona nisso, né? Com isso, e eu fiquei mais ansioso ainda para a série que vai ter no HBO Max sobre a polícia de Gotham. Eu acho que a gente vai entrar mais fundo ainda nesse mundo, e também já foi confirmada uma série do Pinguim, né, do Colin Farrell, que também a gente não surpreendeu. sabe o período, Sensacional. A gente então, não sabe onde eles vão estar. Se é antes de tudo, se é depois de tudo, mas tem um desafio nessas séries. Nós vamos ficar com aquela coisa, cadê o Batman? Esse sentimento é impossível de fazer uma série em Gotham e não... Qualquer série já feita, isso vai ser um desafio muito grande e vai ser muito interessante de ver mesmo. Aliás, se for um prequel, eu vou querer ver muito, vou querer muito ver o Falcone. Até a descrição que ele faz da relação dele com o Bruce Wayne. Eu tomei um tiro e teu pai me salvou. Ali começou uma relação. É tudo muito sutil, muito rápido. E assim, cara, o que eu gostei muito é que esse take, né, essa visão do Thomas Wayne que o Matt Reeves dá, ele meio que conforta o mais purista, porque o mais purista, ele pode puxar a justificativa no seguinte, assim, cara, mas o Thomas Wayne não deu a ordem de fato pro Falcone matar o cara, entendeu? A coisa saiu do controle. Então assim, não estou dizendo que isso exatamente aconteceu. Isso é uma dúvida que a gente vai ficar com ela para sempre. Eu duvido que eles vão voltar nisso, a não ser que a série da Polícia de Gotham seja uma prequel e a gente tenha aí esse período que talvez seria legal, mas ao mesmo tempo eu acho interessante ficar nessa coisa de tipo, cara, ele podia ter feito diferente, mas não foi uma coisa assim que ele mandou matar. Então a gente fica nessa dúvida. O mais purista vai ter o conforto de puxar assim, não, Thomas Wayne não mandou matar o cara. Ele foi ali, ele queria proteger a mulher, a coisa saiu do controle. E quem quer abraçar essa coisa... Oi? E deixar o mistério, né? É bom deixar o mistério. Deixar e quem quer abraçar essa coisa do diferente... Isso, fala assim, não, pô, o cara não precisava proteger a mulher desse jeito. Tinha outras formas de fazer, pô. A partir do momento que ele se envolve com a máfia de Gotham, tenha cuidado, você sabe o que os caras fazem e tal. Então, é uma coisa meio ambígua, cara, que tomara que fique desse jeito. Apesar de eu torcer muito pra série ser muito boa da Polícia de Gotham. Eu até prefiro que seja um prequel, cara. E, de preferência um prequel da época que o Batman ainda não estava atuando, não tinha o Batman, sabe? Porque, sei lá, talvez isso torne menos desafiador. E aí tem. Olha, eu vou ser bem sincero, eu não gosto nada do Colin Farrell. Eu até gosto dele, mas eu não acho. Não tem nenhuma produção dele que eu goste, tirando aquela produção do Joel Schumacher. Quem diria? Tem uma ligação com o Batman terrível, que é aquela por um fio que ele tá lá na cabine telefônica. É um filme muito interessante. Para mim, é um dos poucos filmes que o Colin Farrell tá bem. E aquele True Detective até consegui engolir. Mas no Pinguim ele tá muito bem. Finalmente, né? Tá muito bem. Porque no Bullseye do Demolidor, Jesus, né? Aliás, Ben Affleck, para de fazer filme de super-herói. Falando sério, cara, você foi fazer Demolidor quando a Fox não sabia fazer filme e a Marvel não existia. Daí você vai fazer Batman no Snyder, velho. Putz, grilo, cara. Mas vamos só abrindo um parênteses aqui. Né? Só abrindo um parênteses aqui, que o assunto é o Robert Pattinson e tal, e é um cara que também merece parabéns, porque, tipo, também foi um cara que foi contestado quando foi escalado e provou que entregou um excelente Batman aí. O Ben Affleck não foi mal de Batman, cara. Ele deu azar de ser o Batman do Zack Snyder. Ele era o Batman rei do gado, velho. Ele marcava os caras. Ele era o rei do gado. Ele marcava os caras com morcego. O cara não tinha motivação nenhuma. Ora ele era terrivelmente Beto Carreiro lá, vou marcar você, uma chicotada. Ora ele era um amorzinho com a liga. E, cara, não fazia o menor sentido, cara. Mas aí o problema é o Snyder. E faz sentido a gente falar do Ben Affleck aqui, porque esse filme, originalmente, era o filme do Ben Affleck, né? Vamos lembrar disso. Tipo, era o Ben Affleck chegou a escrever um roteiro, que era o filme do Batman do Ben Affleck, que aprofundaram o personagem e tudo mais. No meio do caminho aconteceu o que aconteceu, a Warner, né, deu esse cavalo de pau,
deixou o Zack Snyder na gaveta, né? Aconteceu aquele drama familiar do Zack Snyder, infelizmente a filha dele cometeu suicídio. O Ben Affleck teve alguns problemas também de saúde, então começaram do zero. O Matt Reeves fez esse roteiro e hoje a gente tá falando aqui do The Batman. Mas falando do Coringa, eu tô com Coringa na cabeça, puxei o Coringa aqui do lado. O Pinguim, cara, o Pinguim, pra mim, é uma grande surpresa no filme, porque ele é um cara que, óbvio, dentro desse contexto, desse mundo do Matt Reeves, talvez não caiba isso, mas é um cara que tirava o peso das cenas, sabe? Quando dava uma despressurizada, assim, tipo, você chegava a dar um sorriso com ele, você achava ele meio caricato. Cara, os caras amarraram a perna dele, ele andou igual um pinguim. Ele andou igual um pinguim no filme. Os caras amarraram a perna dele e o braço, ele ficou andando igual um pinguim. Não, e ele ainda mandam assim, vocês não sabem falar espanhol, não? Vocês são burro, velho. E fica o Batman olhando pro Gordon assim, tipo, porra, é mesmo, né? Tipo, a gente não manja nada de espanhol. Eu acho que ele é um dos únicos momentos que dá para rir nesse filme. Ele é muito sádico, ele ri no momento do perigo. Quando ele tá com o carro lá, que ele deixa todo mundo para trás, que ele tá rindo lá no meio do desastre, eu cheguei a dar risada junto com ele. É maravilhoso. Não, excelente. Ter uma série dele vai ser ótimo, cara. E assim, a gente não reconhece o Colin Farrell, né? Por isso na boa, talvez isso aí seja Oscar de maquiagem, não é possível, cara. Sim, por isso que deu certo, cara. Se a gente reconhecesse, estragar o filme. E aí tá o sidekick do Batman. Olha, o Jim Gordon, eu não me lembro dele ser tão... Não tão próximo do Batman ele é. A gente já viu o Jim Gordon em cenas de ação, tanto no Cavaleiro das Trevas, como principalmente no ano 1. No ano 1 mostra muito essa coisa do Jim Gordon em ação. Mas aqui ele estava em ação com o Batman. Tipo, vamos de carro, vamos. Só faltou o Batman falar, cara, cola aí no Batmóvel e vamos nós. O Jim Gordon já chegou pro Batman e falou, velho, e aí? Já tava nesse nível de intimidade de falar, velho. Bem, e aí? Pô, cola aí, me dá um socão aqui. Só pra ter exagerado, não, desgraça. Isso, ele é muito bom. É muito bom. Não, e é uma coisa que também eles não repetem, né? Eles não constroem essa relação, que também, para mim, também não precisa. Tem o Batman, de uma hora, fala pra ele, não, você é um bom policial, tá todo mundo sabendo que o Batman sabe que o Jim Gordon é diferente dos outros policiais. E para mim, cara, a cena mais engraçada do filme, né, é essa, que, tipo, ele dá um presta atenção no Batman. Inclusive, é bem legal essa cena, porque o Jim Gordon coloca o Batman no lugar, ele fala, você tá pensando o quê, velho? Aqui não, assim, não é assim que você vai resolver. Quando ele acorda lá e começa a socar os policiais. Exato. Peraí, né? Tem um mínimo de estratégia, que é aquela coisa que a gente falou, né? O Batman detetive tá muito nesse filme. O Batman estrategista, talvez no 2 surja. Né? Isso é o que ele aprende com o Jim. Entendeu? Cada personagem ensina alguma coisa para o Batman. O Batman a gente tá falando do Batman do segundo ano de carreira, que aprende muito com todos os personagens que interagem com o Batman, desde o garoto, que não vai bater no cara e fica ali titubeando, que o Batman percebe que tem algo diferente ali, do molequinho, que ele se enxerga no luto do moleque ali, e percebe que ele mesmo não amadurece, o Charada que faz o discurso para ele, o Jim que ensina ele a ser mais, né? o Alfred que ensina que às vezes as mentiras podem ter uma utilidade, todo mundo ensina, e a Selina que põe ele no mundo real, cara, olha, não é isso tudo não, cara, tem gente que não é do mal porque tá do lado do cara que é do mal. Às vezes você tá do mal ali. Porque quando o Batman vai ver a Selina, ele fala, cara, dane-se a russa. Ela se meteu com aqueles caras e se lascou, dane-se. Reação mesmo. Assim, whatever. Que se lasca o cara. Não, tipo, não tava com os bandidos? Morra. E aí o Batman muda isso. Quem é a sua companhia te define, né? Se ela tava andando com esses caras, ela também é ruim. E não é isso o fato. E aí ele vai aprender isso. A cena mais engraçada, cara, quando eles estão pertinho assim, ele chega e ele sai fora. Mano, sai fora, velho. Me dá um soco e sai fora. Velho, tipo, eu comecei a rir sozinho no cinema. Eu falei, velho, olha os caras, tipo, metendo fofoquinha, tipo... Pô, essa hora bom. Chega a ser ridículo que ele fala, mas quem é aquele cara ali que quebrou o nariz? Quem? Aquele cara ali. Aí os dois olham assim, né? E você fala assim, mano, é muito ridículo isso. Porque eu vou ser obrigado a falar, toda vez que o Batman entrava junto dos policiais, é muito ridículo o Batman, velho. Mas, cara, eu fui assistir o filme, tinha um cara vestido de Batman.
Então, aí tava o cara vestido de Batman, eu olhei pra ele e falei, então, é isso aí mesmo. Exatamente, você tá andando na rua e tem um Batman andando do teu lado, Mas, tem um cara, Batman. Chega um policial, põe a reação... mão no peito do Batman, cara. E o Batman ainda não tem essa autoridade. Saca? Sim. O cara põe a mão no peito, o Batman com aquela cara de tentando fazer uma cara de sou Batman, e o policial tá ali, aí eu digo, não, tá comigo aí, cara. Tá comigo. Esse ar de ridículo. Esse ar de ridículo deve ser realmente o que aconteceria. Você tá lá de policial investigando o bagulho, chega um maluco que você nunca viu fantasiado. É tipo assim, caralho, esse filho da mãe tá aqui de novo. E você vai ver no fim do filme, quando ele é Esperança, que ele vai ganhar um contorno que ele ainda não tem. Ele é um vigilante, um cara que se veste morcego, pô, um cara maluco, será que o cara não tá envolvido? Você tem algumas dúvidas que, tipo, ele se vestir de morcego não ajuda, né? E aí tem... Ela é filha do Lenny Kravitz, é isso? Isso. É filha? Caraca, ele Kravitz mandou parabenzaço pra ela no Twitter. E parece muito, né? Parece muito. Tem... É que ela é mulher, né? O Lenny Kravitz é um cara. Ela é mulher. Ele é um cara. O único comentário... Já é bem diferente. O único comentário que eu tenho sobre ela é que, assim, ela é a primeira mulher gato que não fica... não carrega na sensualidade e consegue ser sensual naturalmente, sabe? Eu sei da Michelle Pfeiffer, a importância, legal, tal, mas ali fazia talvez até um sentido, né? Que os filmes eles eram mais quadrinho mesmo, né, mais cara? Caricato, né? O Tim Burton ele fez a caracterização do Avatar, né? Dos personagens. Mas a Anne Hathaway, cara, assim, poxa, a Anne Hathaway é linda, cara, perfeita, tal, poxa. Cara, o Bruce Wayne termina com ela. Tá. Só que assim, eu acho que ela, quando eu vi a Zoe Kravitz, eu entendi como ela teve que forçar um pouco algumas características e aí ficou um pouquinho para mim não natural. Eu sei, tá, que não é o mesmo universo e tal, mas a comparação é inevitável, né, cara? Assim, a comparação é inevitável. Então, assim, ela consegue ser sensual sendo ela mesmo. Sabe, assim, eu não vi isso, não sei vocês. Eu achei uma personagem muito natural e a mulher gato mais humana, inclusive. Assim como o Batman é o mais humano. A máscara dela, por exemplo, entendeu? Tipo, não tentou. A máscara dela é uma máscara de gatuno mesmo. Ela botou de ladra. Isso. Tipo, não é um negócio assim, ó, não tô tentando ser uma mulher gato. Por acaso eu tenho gato, por acaso é. E aí ela faz essa brincadeira, mas não é um negócio que ela fala, oh, meu Deus, a mulher gato ali, sabe? É um negócio muito. Tem essas sutilezas, né? E a relação dos dois, né? Sim, que tem muita atração. Camila, você curtiu essa química, cara? Demais, por favor. Eu li esses dias um tweet que dizia assim que esse é o único Batman que tem tesão. Entendeu? Mano. O do Michael Keaton tinha com a Michelle Pfeiffer. Ele teve relacionamento com ela como Bruce Wayne e como Batman. E eles se machucam. E quando ele tá de Bruce Wayne, que ele vai tocar, ele faz... Ai, ui, ai. É muito cômica a cena. E você fica pensando, tá, entendi, né, cara? Eles tinham entre si. Eles não transmitiam para o cinema. Bom, eu acho que, inclusive, esse é mais um acerto, completando da Mulher Gato, da direção do Matt Reeves em fazer tudo tão realista que ela não é nada caricata mesmo, não desprezando as que foram, porque eu gosto das mulheres gato antigas, mas ela é natural até no jeito de andar. O jeito que ela sai da janela parece um gato mesmo. Inclusive, a Zoe comentou que ela, para fazer o filme, ela assistia no YouTube, inclusive ela até mostrou um vídeo, eu acredito, não me lembro, de briga de gato. Porque aí, quando ela fosse brigar, ela ia imitar os movimentos dos gatos, realmente, tentando ser o mais realista possível. Ela arranha, e tem uma coisa assim, ela toma iniciativa, né? Ela dá o beijo primeiro, ela fala, debaixo dessa máscara tem uma cicatriz, e ele confirma para ela, e ele não tá mentindo, né? Não tô falando que o Robert Pattinson é deformado, é só porque o Batman é a máscara, né? Sim. E tal. E aí tem essa questão aí, tanto de trilha sonora, logo, a escolha de cores, né? Porque eles começaram trabalhando no vermelho, ninguém sabia por quê, você vai entender no final, ou para onde, acho que o Matt Reeves queria dizer para onde eu tô levando. E assim, que fica uma coisa muito clara, né? É um filme de origem. Mesmo que não tenha origem, é um filme de origem. Então ele tem que ser classificado como um filme de origem, que sempre tem um desafio maior de contar
de situar, de ignorar. Eu falo, eu acho mais fácil trabalhar com heróis urbanos que não estão situados. Porque pensa, vai inundar Gotham, plá, vem lá, o plano é explodir a represa e vai inundar Gotham, que é um plano bem malvado, porque você vai ferrar muito mais a galera que tem menos dinheiro do que tem mais, né, seu charada? Você lascou mais a galera que tá, mas tudo bem. Não vou nem falar isso, a gente teve lição recente disso, não é bom. Mas o lance é, se tem um Superman, em 2 segundos resolve. Pô, ele vai lá, congela a água, leva e joga pro sol. Ou sei lá, bebe água, ele resolve. Entendeu? Se tem a liga, o Batman fica uma coisa muito fora do contexto, fora da estirpe, fora do. Não vai funcionar. Então, por isso que eu falo, funciona bem que não tenha. Aí tudo bem, se depois os caras quiserem achar um gap para fazer isso, mas aí não podia ter. Não tinha como ter. O que eu acho bem legal é que essa Gotham também ela é muito diferente das outras, né, cara? Se você for ver, o Nolan era Chicago, né? Se eu não me engano. Era mais para essa linha de Chicago, porque ele queria remeter aquela coisa do crime de Chicago. E, cara, assim, a primeira Gotham que é suja de verdade, você sente aquela sujeira de metrópole, tem uma neblina, chove o tempo inteiro, sabe? Um negócio. Então é uma coisa muito, muito interessante. Essa ambientação, para mim, também é uma das melhores coisas do filme. A fotografia desse filme é incrível. Agonizante assim, ver essa Gotham. Né? Cara, assim, parece que é meio apertada, sabe? Parece que tá todo mundo junto, tem muita gente. Ela é muito no ar, também é muito gótica, mas também é muito. E assim, enfim. Eles fazem uma Gotham dessa, tem o Bate-Sinal, tem a Tia Harry, para quem assistiu Feira da Fruta, tem o telefone, o bate-telefone do seriado dos anos 60, tem algumas porque as homenagens mais óbvias, por exemplo, que algumas até chocantes, né? Não sei se tem, esse é o último slide, né? O Batman toma veneno, velho. Ele toma veneno, ele simplesmente vai lá e injeta veneno nele mesmo. E veneno é um negócio que foi custoso pro Batman. Para quem leu o quadrinho, que é depois o que alimenta o Bane, né? Que é um vilão, cara, é pesado aquilo, é muito pesado. E pronto, tem homenagem a isso, tem homenagem ao ano 1, tem homenagem ao Ego, né? Acho que isso o Matt Reeves fala, né? Do Darwin Coke, que eu adoro. Então, assim, muita coisa, Terra de Ninguém, muita coisa que ele consegue pegar para construir um Batman que é o único, que não é nenhum desses. Né? Eu penso assim, o Nolan, quando ele fez o Batman, ele definiu, ele faz também muitas homenagens, tem uma homenagem linda que ele faz à série dos anos 60, que é muito inusitada, que é o Coringa de máscara de palhaço tirando a máscara e é um palhaço, isso é uma cena da década de 60, mas o Matt Reeves está fazendo uma construção de quebra-cabeças de Batmans, ou de Batman, com E, enfim, eu prefiro Batmans, fica mais legal, para construir, né, esse Batman que a gente está vendo, que a gente não sabe para onde vai. Batman que não é mais a vingança, porque não é isso que ele quer inspirar, mas que quer ser a esperança, que quer inspirar as pessoas a fazer coisas diferentes, ser um herói mais, né? Então, quer dizer, já tem até campanha para bota o Batman de azul. Cara, tem uma coisa, de azul, né? Precisa ser um azul, né? Um azulzinho ali. Já tem esse movimento. E o clique que dá nele disso, né? Depois daquela cena final e tal, que tem o renascimento dele, né? Que a gente conversou também off, que né, simboliza o renascimento dele quando ridícula. Ele cai na água, né? Quando ele cai na água. O jeito que ele cai é meio ridículo, mas é signo de cinema. Ele podia ter mergulhado tudo. Mas ali, tanto que todo mundo falou: o que ele tá fazendo? Ele quis mesmo destruir, quebrar, romper, né? Ele corta um cordão umbilical. Porque eu acho que assim, a hora que ele coloca o veneno, para mim, é assim: olha o quão longe eu fui. Sim. Cara, eu cheguei no nível final, eu me droguei. E aí ele vai espancar o cara e ele fala: olha o fim último meu. Eu sou contra a morte, mas eu quase matei o cara. E eu quase matei o cara, me droguei. Eu preciso sair disso. E aí o cara tá lá, eu sou a vingança. Aí ele fala: olha o que eu inspirei, olha o nível que eu tô, eu preciso romper isso. E daí ele vai lá e corta o cordão umbilical, cai na água, renasce. É uma coisa que ele fala também, né? Eu acho que foi o clique que ele falou: cara, eu falei isso já para os caras maus. Falou: eu sou a vingança. Ele também já usou essa frase. Então acho que ele se viu ali, né? Ele falou: cara, peraí, eu tenho que realmente
tomar um outro caminho, porque isso aqui não. Olha o cara que tá usando a frase que eu. Sabe aquela coisa? De, tipo, Sim. talvez tenhamos semelhanças demais se eu seguir nessa linha, sabe? Então, e a hora assim, que ele quase mata, isso fica evidente. A hora que ele quase mata. E tem essa frase do Terra 1, né? Do Geoff Jones, né? O Batman que fala de sua vingança. Acho que o Samir Naliato coloca até a imagem. Então, assim, é um Batman muito bem construído. A direção é impecável e dá uma esperança da DC largar a mão do Snyderverse, que foi uma furada, com todo respeito a quem gosta, fez muito mal para o universo DC do modo geral, ainda que tenha escapado algumas coisas ali, como a Mulher Maravilha, o Aquaman, que você consegue trabalhar. E aí, traga mais produções assim, o Batman. E assim, é muito diferente Marvel e DC, e que bom. Você tem o Esquadrão Suicida, que é um marco e que gerou o excelente Peacemaker, você tem o Batman. Então, você olha para o futuro da DC, eu não queria que fizesse Coringa 2, por mim não fazia, deixa sem fazer, fica só com o mesmo, mas tudo bem. Se a galera quiser fazer, faz, eu não faria. Então, assim, você tem aí uma parada, olha, tem mais filme para eu aproveitar de Marvel, de DC, e eu vou poder ver, que pô, a gente sai disso, já vem o Moon Knight, e daí já vem Doutor Estranho, não tem fôlego. Haja vídeo. Vocês viram que a gente tá chegando a 1 hora aqui, né? Sempre fala que vai fazer 20 minutos. Eu bem. Pois é, inclusive sobre a DC, eu acho que é aí que ela tem que ver que ela precisa largar as fórmulas. Não é para ela toda a fórmula de piadinha e de mil efeitos e de. Ou não é com todo o personagem, sabe? Né? Porque com o Esquadrão funcionou muito. Não, isso, não é para tudo que ela vai conseguir colocar isso. Tanto é o erro em Mulher Maravilha, agora 1984, que, bom, foi um erro. O primeiro foi tão bom e depois ela tentou entrar nessa fórmula de novo. Então, eu acho que Batman vem até com uma esperança para isso, né? Para você ver. E esse filme, ele mostra como a DC, ela é muito incrível, ela tem tanto trabalho que dentro do filme, o desenvolvimento, ele é tão escalonado. Você vai vendo o Batman de um jeito no começo, no meio, no fim, e os outros personagens também, Gotham também. Todo mundo então a DC tem muito a trabalhar ali dentro. Eu consigo imaginar que vai ser uma grande trilogia. Eu espero, eu torço muito, porque o primeiro filme foi um acerto. O sarrafo tá alto. O sarrafo tá alto. E eu espero só que essa linha do que você falou, Camila, que eles, do mesmo modo, não tentem fazer um Superman Dark. Um Superman sofrendo, um Superman chorando por Krypton. Não é isso, Superman. Nunca foi. Nunca deu certo esse Superman soturno, malvado. Dá certo em videogame, mas no cinema. Superman é Steve Rogerização, como falou os irmãos russos. Vamos deixar ele bregão, sorridente, meio bobo, sabe? Isso é o Superman. Porque não dá pra ele ficar chorando, velho. Se ele ficar revoltado que nem o Batman, ele destrói o planeta. Se ele ficar revoltado lá, ele dá um soco, ele destrói o planeta. Não é legal destruir o planeta, não. Vamos manter o planeta. Já tá difícil manter o planeta na realidade que a gente está vivendo. Exatamente. E mostra também que o filme de herói dá para ser tão artístico quanto, dá para vir com um roteiro tão bom quanto, tem como ter 3 horas sem enrolação, sem extensão de linguiça. Batman é um excelente filme, não é totalmente perfeito, mas chega próximo do que até supera expectativas para mim. E assim, para finalizar, talvez, né? O que eu mais amo nesse filme, de analisar, de ver, é que todo mundo estava muito dentro disso, todo mundo tinha muito tesão para fazer Batman. Quando anunciaram o Robert, eu vou ser clubista, mas é verdade. Como eu já vi todos os filmes dele, já vi no cinema para ver vários filmes, tirando o Crepúsculo, que realmente a gente não pode dizer que ele foi ótimo, eu já sabia que eu deveria me preocupar com o resto, porque ele é uma pessoa de poucos filmes, porque tanto que poucas pessoas conhecem os filmes Camila dele. meteu um eu já sabia, cara, no rolê. Não, de coração. Ele tá sempre muito dentro dos projetos dele, muito dentro. Então, eu sabia que se dependesse de esforço ali, ele ia conseguir ser um bom Batman. Então, mas quando a gente vai assistir, a gente vê que é um esforço de todo mundo. A Mulher Gato, de todos os atores, é um elenco escolhido a dedos de ouro, a direção é maravilhosa, a caracterização é muito boa, a Gotham é linda, a fotografia é linda. Então,
é um esforço de todo mundo, uma vontade muito grande para fazer um filme bonito, artístico, um comic book movie de realmente excelente. Então, Uma graphic bom, novel. me dá uma esperança de ver mais filmes assim da DC É o que o e de Batman quer heróis. ser, mulher. Ele quer ser isso, ele quer ser a esperança. Tá aí. Agora, avisa lá o Matt Reeves que deu certo a tochinha lá. E Ricardo, o que você achou? A Camila se emocionou aqui. Não, cara, na verdade, você acha que eu chamei ela aqui exatamente esperando esse finale. Ela só, assim como o Matt Reeves e o Batman, ela só atendeu uma expectativa. Agora, cara, eu acho que eles tinham uma missão muito difícil, que era fazer um Batman que ao mesmo tempo respeitasse conceitos fundamentais e também fosse diferente de tudo que a gente já viu, né? A gente tem o Michael Keaton, inclusive, voltando para fazer o Batman, né? Numa outra vibe da DC aí, de filmes mais conectados. Eu acho que o Batman, esse Batman do Matt Reeves, pode ser mais uma pá aí em cima dessa ideia da DC de filmes conectados, como a Camila bem falou. Eu acho que eles conseguiram, cara. Por mais difícil que parecesse, eles conseguiram fazer um filme, um Batman diferente, um Batman que eu quero ver mais filmes, porque tem uma hora, mesmo você sendo fã do Batman, você fala, cara, dá um tempo, deixa respirar um pouco, porque, velho, só tem filme do Batman, né? E assim, não, cara, como a Camila falou, e você também durante o vídeo, a fotografia, a Gotham construída, a Mulher Gato, todo esse universo, eles tiveram muito cuidado em construir o entorno do Batman, entendeu? Para que o personagem estivesse ali e você fala, não, cara, olha, diferente, esse charada eu nunca vi, cara, esse charada mais psicopata no cinema, um serial killer eu nunca vi. Essa Gotham mais inglesa quase, né, no neblina e chuva o tempo todo, eu nunca vi. Essa Mulher Gato tá diferente. Poxa, interessante. Esse Batman que não dá um sorriso em luto, né? O cara ele tem uma face o filme por 3 horas, cara. Ele tá numa face, não mexe um músculo, 3 horas, né? Ele tem dois estados, ele tem luto e puto. Eu tô em luto ou eu tô putaço. Assim, não tem outra coisa, entendeu? Então, assim, eu como fã do Batman, que como você falou, né? O inverso funciona nos quadrinhos e nas animações, e por isso que muitas crianças são fãs do Batman. Quando você vê o Batman com a Liga da Justiça nos quadrinhos e nas animações, me chamou a atenção quando criança, assim, pô, mas esse cara tem uma audácia de andar com esses caras, né? Ele é só um cara de armadura, e mesmo assim ele tá batendo de frente, ele anda com esses caras. E desenho nem tem armadura, né? Vamos ser bem sinceros. Um Colan, né? Que é o do Snyder. Ele só é ágil pra dedéu, ele desvia do... Cara, e assim, esse cara é foda, porque ele é um homem como eu, e tipo, ele tá aí com a Liga da Justiça, né? Mas é muito legal que a Warner tenha entendido e tomara que ela tenha entendido, né? A gente tá aqui meio supondo que não teremos Liga, não teremos outros heróis nesse universo do Matt Reeves, mas no cinema não funciona tanto. Ao contrário, não funciona. Ou era o cara errado. Nós não sabemos. De novo, eu ficaria muito satisfeito se o Matt Reeves falasse assim, ó, eu vou tocar um pouco aqui do universo, porque eu confio nesse diretor mais do que no Snyder. Não que o Snyder não me agrada tanto como diretor, mas para mim a visão dele, mas é um assunto para outro vídeo, não me agrada muito. E a única coisa que ficou faltando ali, aquele plot twist lá do Charada, em saber e não saber, que eu teria pensado. Eu entendo o suspense, mas o diálogo ficou muito torto, ficou muito esquisito. De uma certa forma, até ajuda o Charada a ser mais louco ainda, porque quando você tá vendo ele falar, você falar. A gente acha que ele sabe que o Batman é o Bruce Wayne. E ele não sabe nada. Ele, no final das contas, não sabe. Ele quer que o Batman ajude ele a pegar o Bruce Wayne. O Batman, inclusive, é o único momento que ele se mostra com medo e insegurança, que ele olha na câmera e fala, rodei. Daqui não vai dar, eu não vou sair. E não, o Charada não sabia da identidade do Batman, né? E isso ainda é um mistério. Mas é isso, acabamos com o Batman entendendo que ele precisa ser a esperança. Que susto, velho. Falei, caramba, acabamos com o Batman. Eu falei, caceta, velho. Por que talvez isso? E isso não tem nada a ver com
o nome do nosso canal e o nome do site, mas teremos talvez um Batman mais heróico no filme 2. Que merchan barato. Cara, eu vou embora desse canal. Excelente. Eu vou sair do Quarteto Fantástico, vou largar o Quarteto Fantástico para quem leu ali os quadrinhos do Aragonês. Podemos, então? É isso? Cara, Bom, 1 hora e fumaça. Né? Agradecemos aí a Camila ter aceito o convite. Nossa, é uma jornalista amiga nossa aí também, que acompanha a cultura pop e já conhecia a DC, mas nos últimos meses se especializou em Batman, leu tudo aí, Batman Ego, Longo Dia das Bruxas, e foi... Ela desceu no universo DC ali, se aprofundando. Ela foi Tô lá apaixonada, mas eu aprendi muito mais com vocês. Nós aprendemos muita coisa hoje também. Então, sem mais rasgações de seda, a gente vai se despedindo aqui no Heróico. Para você que está no podcast, lembra que você pode ir para o YouTube ver os slides. Para você que está no YouTube, lembra que você pode ir no podcast escutar tudo isso de novo, fazendo sua caminhada. Então aí você escolhe. Para você que é maluco, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu não recomendo. E antes da gente dar tchau, definitivo, né? É uma cena pós-crédito aqui. Não se esqueça de dar o joinha, né? Que nós estamos começando aí, então aperta o joinha aí e também conta aí para os seus amigos. Você que é nerd, espalha aí para todo mundo. Aí o canal, o youtube.com/heróico, beleza? Nos encontramos na semana só uma coisa que agora que você falou isso, me deu você falou de cena pós-crédito e eu fiquei pensando numa coisinha que a gente podia mostrar para a galera, para quem quiser, quem ficou aqui até agora. Né? Para quem ficou aqui até agora, a gente vai mostrar uma última coisinha aqui, tá? Então, peraí, que é o seguinte: se você entrar no ratalada.com, você vai ter a possibilidade de ver isso aqui, ó. E você pode brincar com o charada aqui, ó. Ratalada tá aqui, o site. Essa é a nossa crédito. Sim. E aí você responde 3 charadinhas para ganhar um presente. Então, fica aí a dica para você que quiser brincar aí com o charada. Lá vai a Camila agora. Ela isso. Já foi. É em inglês, mas é legal para o Dedéu. É isso. E a Camila foi embora. Ela foi embora. Ela foi embora para decifrar o negócio. Eu tenho certeza do que ela fez. Ela já colocou no navegador e foi embora. E dessa forma, então, a gente se despede. Um abração para todo mundo e até o próximo.